contexto imediato, a disciplina presente aqui é a perseguição. É a perseguição trazida pela mão de incrédulos. Tá? Não é somente o autor de Hebreus que ensina isso. Na primeira epístola de Pedro, ele fala a mesma coisa. Ele fala o seguinte, olha, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ele fala, não fiquem assustados com isso, porque a disciplina ou o juízo de Deus é chegado. E esse juízo começa pela sua própria casa. Ou seja, na cabeça do apóstolo Pedro, quando ele escreveu, ele via o sofrimento, a perseguição trazida pelo diabo e seus servos contra a igreja, ele via isso como um juízo de Deus dentro de casa. Olha, eu vou trazer juízo sobre o mundo. E eu começo onde o juízo? Dentro da minha casa. É aquela história, eu quero resolver os problemas do mundo. Vou começar a partir de dentro. Então, nesses textos todos, a disciplina está conectada com o sofrimento impingido sobre os crentes pelos incrédulos. Ele olha para os incrédulos que zombam, prendem, tiram os bens, se apropriam dos bens dos cristãos, os governos da época, né? Se apropriavam dos bens dos cristãos, jogavam os cristãos na prisão. E todo aquele sofrimento, ele olhava para isso e dizia, olha, isso aí é o diabo, como um leão devorando, isso aí são os homens maus e perversos fazendo maldades com o povo de Deus, mas por trás disso tudo existe um propósito sublime, paternal e amoroso, que é Deus usando o diabo e seus servos para corrigir a igreja e fazer com que ela amadureça. Então é muito forte isso. Agora, com isso, ao ensinar isso dentro desse contexto de perseguição, os escritores acabam enunciando um princípio. Qual é esse princípio? O princípio geral, que ultrapassa o contexto. É um princípio que ultrapassa o contexto, é um princípio geral. Qual é o princípio? Olha, Deus, no trato com os seus filhos, traz sofrimento para ensiná-los. Isso transcende o conceito de perseguição. Por exemplo, pode acontecer de Deus me deixar doente. Do Senhor procede o bem e o mal. Então, qual é o objetivo disso? É me corrigir? É me ensinar uma lição que eu tenho que aprender? É me tornar um homem mais paciente? É me tornar um homem mais piedoso? É me tornar um homem mais perdoador? É perceber certos valores que eu não estava percebendo antes? Então eu tenho elementos na Bíblia, porque não são somente esses textos que falam sobre isso, né? Eu tenho elementos na Bíblia, como nós falamos sobre Lamentações, por exemplo, na semana passada, falando sobre o jovem. Bom é para o jovem enfrentar a dificuldade, a dor na sua mocidade, porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. O objetivo é ensinar. Então nós temos outras passagens que fortalecem, corroboram esse princípio. O princípio então enunciado, presente, implícito aqui, e geral, que ultrapassa o contexto é esse. Deus muitas vezes traz o sofrimento para ensinar lições para os seus filhos. De modo que na visão do cristão, o sofrimento é uma expressão do amor e do cuidado paternal de Deus. Para o cristão, para o incrédulo não, para o incrédulo é. Mas para o cristão, o sofrimento é uma expressão do amor, do cuidado e da correção paternal de Deus.